O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 5. Sanjayana Partha. Capítulo 26. Yudhishthira fala, pede Indraprastha como o reino, pela paz. Yudhishthira disse: quais palavras de mim, ó Sanjaya, tu ouviste, indicativas de guerra, que tu receias guerra? Ó Senhor, a paz é preferível à guerra. Quem, ó quadrigário, tendo recebido outra alternativa, desejaria lutar? É sabido por mim, ó Sanjaya, que se um homem puder ter todos os desejos de seu coração sem ter que fazer nada, ele dificilmente gostará de fazer alguma coisa, mesmo que ela seja do tipo menos incômodo, menos ainda ele se engajaria em guerra. Porque um homem deveria ir para a guerra? Quem seria tão amaldiçoado pelos deuses que escolheria a guerra? Os filhos de Prita, sem dúvida, desejam sua própria felicidade, mas sua conduta é sempre marcada pela virtude e conducente ao bem do mundo. Eles desejam apenas aquela felicidade que resulta da justiça. Aquele que apaixonadamente segue a direção de seus sentidos, e está desejoso de obter felicidade e evitar tristeza, se dirige para a ação que em sua essência é só tristeza. Aquele que anseia por prazer faz seu corpo sofrer. Alguém livre desse desejo ardente não sabe o que é tristeza. Como um fogo aceso, se mais combustível for posto sobre ele, resplandece outra vez com força aumentada, assim o desejo nunca é saciado com a aquisição de seu objeto, mas ganha força como fogo aceso quando manteiga clarificada é derramada sobre ele. Compara todo este abundante capital de gozo que o rei Dhritarashtra tem com o que nós possuímos. Aquele que é desventurado nunca obtém vitórias. Aquele que é desventurado não desfruta a voz da música. Aquele que é desventurado não desfruta de guirlandas e perfumes. Nem pode alguém que é desventurado desfrutar de ungüentos frescos e fragrantes. E finalmente aquele que é desventurado não veste roupas finas. Se isso não fosse assim, nós nunca teríamos sido expulsos dos Kuros. Embora, no entanto, tudo isso seja verdade, ainda assim ninguém nutriu tormentos do coração. O rei, estando ele mesmo em dificuldade, procura proteção no poder de outros. Isso não é sábio. Que ele, no entanto, receba de outros o mesmo comportamento que ele mostra em relação a eles. O homem que lança um fogo ardente no meio-dia na primavera em uma floresta de vegetação rasteira densa, sem dúvida, quando aquele fogo resplandece com a ajuda do vento, tem que se afligir por sua sina se ele quiser escapar. Ó Sanjaya, porque o rei Dhritarashtra agora lamenta, embora ele tenha toda essa prosperidade. Isso é porque ele seguiu a princípio os conselhos de seu filho mau de alma corrupta, viciado em hábitos desonestos e incorrigível em insensatez. Duryodhana desconsiderou as palavras de Vidura, o melhor dos seus bem-querentes, como se o último fosse hostil a ele. O rei Dhritarashtra, desejoso somente de satisfazer os seus filhos, entraria intencionalmente em um rumo iníquo. De fato, por conta do seu apego por seu filho, ele não prestaria atenção em Vidura, que, de todos os Kuros, é o mais sábio e o melhor de todos os seus bem-querentes, possuindo vasta erudição, inteligente em discurso, e justo em ação. O rei Dhritarashtra quer satisfazer o seu filho que, embora ele mesmo procurando honras de outros, é invejoso e colérico, que viola as regras para a aquisição de virtude e riqueza, cuja língua é suja, que sempre segue os ditames de sua ira, cuja alma está absorta em prazeres sensuais, e que, cheio de sentimentos hostis contra muitos, não obedece à lei, e cuja vida é má, coração implacável, e mente maligna. Por um filho como esse o rei Dhritarashtra abandonou conscientemente virtude e prazer. Naquele momento, ó Sanjaya, quando eu estava engajado naquele jogo de dados, eu pensei que a destruição dos Kuros estava perto, pois quando falou aquelas palavras sábias e excelentes Vidura não obteve elogio de Dhritarashtra. Então, ó quadrigário, a desgraça alcançou os Kuros quando eles desconsideraram as palavras de Vidura. Enquanto eles se colocavam sob a orientação da sabedoria dele, o seu reino estava em um estado próspero. Ouve de mim, ó quadrigário, quem são agora os conselheiros do cobiçoso Duryodhana.
Eles são do Sasana, e Sakuni o filho de Suvala, e Karna o filho de Suta. Ó o filho de Gavalgana, olha essa insensatez dele. Assim eu não vejo, embora eu pense sobre isso, como pode haver prosperidade para os Kurus e os Sanjayas quando Dhritarashtra tomou o trono de outros, e o previdente Vidura foi banido para outro lugar. Dhritarashtra com seus filhos está agora procurando uma soberania extensa e incontestável por todo o mundo. A paz absoluta é, portanto, inalcançável. Ele considera o que ele já conseguiu como seu. Quando Arjuna utiliza sua arma em luta, Karna acredita que ele pode ser resistido. Antigamente lá ocorreram muitas grandes batalhas. Por que Karna não poderia então ser de alguma utilidade para eles? É sabido por Karna e Drona e o avô Bhishma, como também por muitos outros Kurus, que não há manejador de arco comparável a Arjuna. É sabido por todos os soberanos reunidos da terra como a soberania foi obtida por Duryodhana, embora aquele repressor de inimigos, Arjuna, estivesse vivo. Obstinadamente o filho de Dhritarashtra acredita que é possível roubar dos filhos de Pandu o que é deles, embora ele saiba, tendo ido ele mesmo ao lugar de combate, como Arjuna se comportou quando ele tinha só um arco de 4 cúbitos de comprimento como sua arma de batalha. Os filhos de Dhritarashtra estão vivos simplesmente porque eles até agora não ouviram aquele som do Gandiva esticado. Duryodhana acredita que seu objetivo já foi alcançado, enquanto ele não vira o colérico Bhima. Ó Senhor, até Indra se absteria de roubar nossa soberania enquanto Bhima e Arjuna e o heróico Nakula e o paciente Sahadeva estivessem vivos. Ó quadrigário, o rei idoso com seu filho ainda nutre a noção de que seus filhos não perecerão, ó Sanjaya, no campo de batalha, consumidos pela ira ardente dos filhos de Pandu. Tu sabes, ó Sanjaya, que miséria nós temos sofrido. Por meu respeito por ti, eu perdoaria a eles todos. Tu sabes o que ocorreu entre nós e aqueles filhos de Kuru. Tu sabes como nós nos comportamos em relação ao filho de Dhritarashtra. Que o mesmo estado de coisas ainda continue, eu procurarei a paz, como tu me aconselhaste a fazer. Que eu tenha Indraprastha como o meu reino. Que ele seja dado a mim por Duryodhana, o chefe da linhagem de Bharata. Capítulo 27. Sanjaya roga a Yudhishthira para não ir à guerra de modo algum. Sanjaya disse: ó Pandava, o mundo tem ouvido que a tua conduta é justa. Eu vejo também que isso é assim, ó filho de Pritha. A vida é transitória, e pode terminar em grande infâmia. Considerando isso, tu não deves perecer. Ó Ajatasatru, sem guerra, os Kurus não entregarão a tua parte, eu penso que é muito melhor para te viver de esmolas no reino dos Andakas e dos Vrishnis do que obter soberania por meio da guerra. Já que essa existência mortal é só por um período curto, imensamente sujeita a falhas, sujeita a sofrimento constante e instável, e já que ela nunca é comparável a um bom nome, portanto, ó Pandava, nunca cometas um pecado. São os desejos, ó os soberanos de homens, que se prendem aos homens mortais e são uma obstrução para uma vida virtuosa. Portanto, um homem sábio deve antes matar eles todos e assim ganhar uma fama imaculada no mundo, ó filho de Pritha. A sede de riqueza é somente como grilhões neste mundo. A virtude daqueles que procuram isso sem dúvida sofrerá. É sábio aquele que procura a virtude apenas. Seus desejos sendo aumentados, um homem deve sofrer em seus assuntos mundanos, ó Senhor. Colocando a virtude antes de todos os outros interesses na vida, um homem brilha como o sol quando o seu esplendor é maior. Um homem desprovido de virtude, e de alma viciosa, é alcançado pela ruína, embora ele possa obter toda esta terra. Tu tens estudado os Vedas, vivido a vida de um Brahman santo, tens realizado os ritos sacrificais, feito caridades para Brahmanes. Lembrando-te da posição mais alta alcançável pelos seres, tu tens também dedicado a tua alma por anos e anos à busca de prazer. Aquele que, dedicando-se excessivamente aos prazeres e alegrias da vida, nunca se empenha na prática de meditação religiosa, será extremamente miserável.
As suas alegrias o abandonam depois que a sua riqueza é perdida e os seus instintos fortes o aguilham na direção da sua habitual busca de prazer. Do mesmo modo com aquele que, nunca tendo vivido uma vida continente, abandona o caminho da virtude e comete pecado e não tem fé na existência de um mundo futuro. Obtuso como ele é depois da morte, ele tem tormento, como sua sina. No mundo futuro, seus atos, sejam bons ou maus, de forma alguma são aniquilados. Atos, bons e maus, precedem o agente, em sua viagem ao mundo futuro. O agente sem dúvida segue no caminho deles. Seu trabalho, nesta vida, é célebre por todos como comparável àquele alimento, saboroso e delicioso, o qual é apropriado para ser oferecido com reverência aos brahmanes, o alimento que é oferecido em cerimônias religiosas com grandes doações aos sacerdotes oficiantes. Todas as ações são feitas enquanto este corpo dura, ó filho de Prita. Depois da morte não há nada a ser feito. E tu tens feito atos consideráveis que te farão bem no mundo seguinte, e eles são admirados por homens justos. Lá, no mundo seguinte, uma pessoa está livre da morte e da decrepitude e do medo, e da fome e da sede, e de tudo o que é desagradável para a mente. Não há nada para ser feito naquele local, a menos que seja deleitar os próprios sentidos. Deste tipo, ó os soberanos de homens, é o resultado dos nossos atos. Portanto, não hajas mais por desejo neste mundo. Ó filho de Pandu, não te dirijas para a ação neste mundo assim abandonando verdade, sobriedade e franqueza e humanidade. Tu podes realizar os sacrifícios Rajasuya e Asvamedha, mas nem te aproximes de uma ação que em si mesma é pecado. Se depois de tal duração de tempo, ó filhos de Prita, vocês agora cederem ao ódio e cometerem um ato pecaminoso, vocês terão morado em vão, por causa da virtude, por anos e anos nas florestas em semelhante miséria. Foi em vão que vocês foram para o exílio, depois de desistirem de todo o seu exército, pois este exército estava totalmente sob o seu controle então. E estas pessoas que estão agora ajudando vocês têm sido sempre obedientes a vocês, Krishna, e Satyaki, e Virata do carro dourado da terra de Matsya com seu filho na liderança de guerreiros marciais. Todos os reis antigamente derrotados por vocês teriam abraçado sua causa a princípio. Possuidores de recursos imensos, temidos por todos, tendo um exército, e seguidos por Krishna e Arjuna, vocês poderiam ter matado seus principais inimigos no campo de batalha. Vocês poderiam, então, ter abatido o orgulho de Duryodhana. Ó Pandava, porque você permitiu que seus inimigos se tornassem tão poderosos. Porque vocês enfraqueceram seus amigos. Porque vocês permaneceram nas florestas por anos e anos. Porque vocês estão agora desejosos de lutar, tendo deixado passar a oportunidade apropriada. Um homem imprudente ou injusto pode ganhar prosperidade por meio de luta, mas um homem sábio e justo livre de orgulho que se dirige para a luta, contra o seu melhor instinto, somente decai de um caminho próspero. Ó filho de Prita, a tua mente não se inclina para um comportamento iníquo. Por cólera você nunca cometeu uma ação pecaminosa. Então qual é a causa, e qual é a razão, pela qual você está agora empenhado em fazer este ato, contra os ditames da sabedoria? Cólera, ó Rei poderoso, é uma droga amarga. Embora ela não tenha nada a ver com doença, ela causa uma doença da cabeça, despoja uma pessoa de sua fama justa, e leva a ações pecaminosas. Ela é esvaziada, controlada, por aqueles que são justos e não por aqueles que são injustos. Eu peço a você para engoli-la e desistir da guerra. Quem se inclinaria para a cólera que leva ao pecado? Clemência seria mais benéfica para você do que amor aos prazeres onde Bhishma seria morto, e Drona com seu filho, e Kripa, e o filho de Somadatta, e Vikarna e Vivingsati, e Karna e Duryodhana. Tendo matado todos esses, qual felicidade, ó filho de Prita, você obteria? Diga-me isso. Mesmo tendo ganhado a terra inteira cercada pelo oceano, você nunca estará livre de velhice e morte, prazer e dor, felicidade e tristeza. Sabendo tudo isso, não se engaje na guerra.
Se você está desejoso de tomar este rumo porque seus conselheiros desejam o mesmo, então abandone tudo para eles, e fuja. Você não deve decair deste caminho que conduz à região dos deuses. Capítulo 28. Yudhishthira responde se refere a Krishna. Yudhishthira disse: sem dúvida, ó Sanjaya, é verdade que atos virtuosos são as principais de todas as nossas ações, como tu disseste. Tu deves, no entanto, me assegurar tendo primeiro averiguado se é virtude ou vício o que eu pratico. Quando o vício assume o aspecto de virtude e a própria virtude parece inteiramente como vício, e a virtude, além disso, aparece em sua forma inata, aqueles que são eruditos devem discernir isso por meio de sua razão. Assim, além disso, virtude e vício, que são ambos eternos e absolutos, trocam seus aspectos durante épocas de infortúnio. Uma pessoa deve seguir sem desvio os deveres prescritos para a classe a qual ela pertence por nascimento. Saiba, ó Sanjaya, que os deveres em épocas de infortúnio são diferentes. Quando seus meios de subsistência estão totalmente perdidos, o homem que está privado de recursos deve sem dúvida desejar aqueles outros meios pelos quais ele possa ser capaz de cumprir os deveres sancionados de sua classe. Alguém que não está desprovido de seus meios de vida, como também alguém que está em infortúnio, devem, ó Sanjaya, ambos ser culpados se eles agirem como se o estado de cada um fosse outro. Quando o Criador ordenou expiação para aqueles brahmanes que, sem desejarem autodestruição, se dirigem para ações não sancionadas para eles, isso prova que as pessoas podem, em tempos de infortúnio, se dirigir para ações não ordenadas para as classes às quais elas pertencem. E, ó Sanjaya, tu deves considerar como dignos aqueles que aderem às práticas da sua própria classe, em épocas comuns como também aqueles que não aderem a elas em tempos de angústia. Tu deves criticar aqueles que agem de outra maneira em tempos comuns, enquanto aderem às suas práticas ordenadas durante épocas de angústia. Em relação aos homens que desejam controlar suas mentes, quando eles se esforçam para adquirir um conhecimento do eu, as práticas que são ordenadas para os melhores, isto é, os brahmanes, são igualmente ordenadas para eles. Com relação àqueles, no entanto, que não são brahmanes e que não se esforçam para adquirir o conhecimento do eu, devem ser seguidas por eles, aquelas práticas que estão ordenadas, para as suas respectivas classes, em épocas de infortúnio ou prosperidade. Esse mesmo é o caminho seguido por nossos pais e avós antes de nós e aqueles também que viveram antes deles. A respeito daqueles que estão desejosos de conhecimento e de evitar agir, até esses também mantêm o mesmo ponto de vista e se consideram como ortodoxos. Eu, portanto, não penso que há algum outro caminho. Qualquer riqueza que possa haver nesta terra, qualquer que possa haver entre os deuses, ou qualquer que possa ser alcançável por eles, a região do Prajapati, ou céu ou a região do próprio Brahma, eu, ó Sanjaya, não a procuraria por meios injustos. Aqui está Krishna, o dador de frutos de virtude, que é esperto, prudente, inteligente, que tem servido aos Brahmanes, que conhece tudo e aconselha vários reis poderosos. Que o célebre Krishna diga se seria criticável se eu descartasse toda a ideia de paz, ou se eu lutasse eu estaria abandonando os deveres da minha casta, pois Krishna busca o bem-estar de ambos os lados. Estes Satyaki, estes Shedis, os Andakas, os Vrishnis, os Bojas, os Kukuras, os Srinjayas, adotando os conselhos de Krishna, matam seus inimigos e deleitam seus amigos. Os Vrishnis e os Andakas, em cuja chefia permanece o Grasena, guiados por Krishna, se tornarão como Indra, dinâmicos, devotados à verdade, poderosos e felizes. Vabru, o rei de Kasi, tendo obtido Krishna, esse frutificador de desejos, como seu irmão, e sobre quem Krishna derrama todas as bênçãos da vida, como as nuvens sobre todas as criaturas terrestres. Quando a estação quente acaba, obteve a maior prosperidade. Ó Senhor, tão formidável é este Krishna! A ele você deve conhecer como o grande juiz da retidão ou não de todas as ações. Krishna é querido para nós, e é o mais ilustre dos homens.
Eu nunca desconsidero o que Krishna diz.